Olá! Hoje a gente vai fundo numa das ideias mais fascinantes que existem, tanto na ciência quanto na filosofia, o famoso efeito borboleta. A ideia de que as menores coisinhas podem sim gerar as consequências mais gigantescas. Parece uma loucura, né? Mas e se fosse verdade? Imagina só, a simples decisão de tomar um café agora, em vez de um chá, começasse uma cadeia de eventos que, sei lá, daqui a um mês, virasse um furacão do outro lado do planeta. É exatamente essa provocação que a gente vai desvendar hoje. Bom, para a gente começar a entender isso, vamos primeiro para a imagem que deu nome a tudo, a da borboleta e seu furacão. Então, o que é, na prática, o efeito borboleta? Olha, é a noção de que em sistemas muito complexos e dinâmicos, como o clima ou, por que não, a nossa própria vida, qualquer alteraçãozinha mínima no ponto de partida pode levar a futuros completamente diferentes. O exemplo clássico é esse mesmo. O bater de asas de uma borboleta lá no Brasil poderia, em teoria, acabar causando um tornado lá no Texas. É que a gente tem essa mania de pensar de um jeito linear, né? Se eu faço A, acontece B. A gente busca essa previsibilidade, essa segurança. Só que a realidade, como o efeito borboleta mostra, é muito, mas muito mais instável e interligado do que a nossa intuição consegue captar. E o mais curioso de tudo é que essa ideia não veio de um filósofo, de um pensador. Ela nasceu, na verdade, de um acidente com números, para ser mais exato. Vamos ver como essa história aconteceu. Pois é, o protagonista dessa história é o Edward Lorenz, um meteorologista e matemático que lá pelos anos 60 estava usando um dos primeiros computadores da história para tentar criar um modelo que previsse o tempo. Na simulação dele, ele usava um monte de variáveis. E uma delas era este número aí, bem específico. 0.506.127, 6 casas depois da vírgula. E tudo corria como esperado. Até que um dia, para economizar tempo, o Lorenz decidiu recomeçar uma simulação que já estava no meio. Só que em vez de digitar o número original inteirinho, ele arredondou, só para 3 casas decimais, 0.506. Uma mudança minúscula, né? Praticamente insignificante, certo? Completamente errado. O resultado foi, uau, um choque. Aquela diferença mínima, minúscula mesmo, gerou um padrão climático que não tinha nada a ver com o original. Os dois cenários foram ficando tão diferentes, tão radicalmente opostos, que se tornaram irreconhecíveis. Foi ali que o Lawrence sacou. Prever o tempo a longo prazo era, na verdade, impossível. E é exatamente isso que está no coração da teoria do caos. Não é sobre bagunça, sobre desordem, é sobre uma sensibilidade extrema às condições iniciais. Pensa assim, não é que o universo joga dados ao acaso. É mais como se a mesa de sinuca fosse tão perfeitamente complexa que a menor vibraçãozinha no ar já muda completamente para onde cada bola vai. Ok, saindo um pouco dos números e da ciência, o que essa ideia toda significa para a nossa vida, para as nossas escolhas do dia a dia? E é aí que o negócio pega, né? Porque se um sorriso, uma palavra mais ríspida, um atraso de 5 minutos, se tudo isso pode de fato ter consequências gigantescas e imprevisíveis lá na frente, como é que se vive com o peso dessa responsabilidade? Bom, parece que tem 2 jeitos principais de encarar isso. O primeiro é o que paralisa, aquele medo constante de tomar a decisão errada, a ansiedade de viver pisando em ovos. Mas a outra visão, essa é incrivelmente poderosa. Ela nos dá a certeza de que as pequenas ações boas importam sim, que um pequeno gesto de gentileza pode criar ondas de positividade de jeitos que a gente nem imagina. E é daí que vem essa frase que resume tudo de forma perfeita. O ponto principal não é tentar controlar o resultado final, o furacão. Isso é impossível. O poder está no agora, na intenção e na ação que a gente toma neste exato momento. O poder está em como cada um de nós escolhe bater as próprias asas. Então, para a gente fechar o raciocínio e amarrar todas as pontas, o que dá para levar de mais importante dessa nossa análise? O efeito borboleta nos ensina algumas lições bem fortes. Primeiro, que as menores atitudes podem sim ter as maiores consequências. Segundo, que o futuro é, por natureza, imprevisível, e talvez seja melhor a gente aceitar isso. Terceiro, e talvez o mais importante de tudo, o nosso maior poder está concentrado no aqui e agora. E por fim, que cada momento é um novo ponto de partida, é um portal para infinitas possibilidades. Para terminar, fica aqui uma reflexão. Qual foi o bater de asas na história de cada um? Aquela conversa que não parecia nada demais?
Um caminho diferente escolhido para voltar para casa? Um sim ou um não que parecia pequeno, mas que, olhando para trás, mudou absolutamente tudo? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Até a próxima! Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão. Sua perspectiva é importante. Deixa nos comentários. Até a próxima cápsula!